E aí, lá você aprende tudo nessa parte de altura, o material que você utiliza, a resistência dele, como é que você identifica uma fadiga no metal, como é que você identifica uma fadiga no cabo de rapel, do que é feito o cabo de rapel, por que ele suporta peso e tração. Então você conhece a fundo aquele material ali. E nós éramos ensinados lá o tempo todo a ficar de olho nas pedras, principalmente das montanhas, que a gente escalava e desescalava, aqui, a quina de 90 graus principalmente. Então essa quina aqui, ó, dessa mesa de madeira, ela é suficiente para cortar um cabo de rapel. Quando ele amarrado num ponto de ancoragem, o homem se solta aqui, e se ele pegar nessa quina aqui, ele vai cortar, entendeu? Então ele é extremamente frágil a qualquer objeto cortante. Após aquele acidente lá, e é uma das, do que eu vou falar aqui agora, é uma das provas de que derrubam toda e qualquer cogitação do que foi falado naquela época, né? Então, chegaram a ponto de falar bobagens ali, sem medidas, de que o piloto, o colega da Federal, tinha feito uma curva sobre o zoológico muito radical, e esse cabo foi lá no rotor de cauda, e o rotor de cauda partiu os 3 cabos do colega. Primeiro, se ele foi em cima do zoológico, eles eram para ter caído em cima do zoológico. Segundo, fisicamente falando, a gente sabe que isso não é possível. Um cabo de rapel, e ele tinha de extensão 25 metros, tá? De extensão para tirar os 3 homens nossos dali da exfiltração de tropa durante o treinamento. Se ele tinha 25 metros de comprimento, ele sendo esticado, ainda que isso fosse possível, quando não é, ele iria ser cortado quase na metade dele, porque da cabine, onde ele era amarrado, ancorado, até o rotor de cauda do helicóptero que foi utilizado pela Polícia Federal, daria ali cerca de 8 para 9 metros. Ele tinha 25. A perícia achou, nos 3 corpos dos colegas, o maior pedaço de cabo tinha quase 1 metro. Quase 1 metro. Então não tinha como esse cabo ter distendido no horizonte, horizontalmente falando, pego no rotor de cauda, e deixado ali apenas 1 metro próximo à cintura dos colegas. Então, descartada essa possibilidade, até porque fisicamente, como eu falei, isso não é possível. Sim. O segundo descarte da possibilidade, disseram que, olha só a aberração até, né? Que provavelmente o colega que estava lá, lançando os 3 colegas nossos ali, fez o corte desse cabo. Isso foi um absurdo quando foi falado na época. Por quê? Só se ele tivesse descido aqui no cabo, cortado lá próximo à cintura dos colegas e retornado para a aeronave de novo. Isso é impossível de acontecer, tá certo? Ou seja, hipótese 2 descartada. Aí levaram esse material recolhido pela perícia, fizeram a perícia aqui na UNB na época, não satisfeito com o resultado aqui, levaram para a Unicamp em São Paulo. E constatado nos 2 laudos, linha Cocerol, que acharam vestígios de caco de vidro, outras substâncias ali que não pertencia ao cabo de rapel, entendeu? Acharam ali. E colocaram no dinamômetro, como teste final, o poder de resistência desse cabo ante a uma linha com cerol. Fizeram o teste com a linha sem cerol. Então fizeram a linha correr livremente nesse cabo tensionado, que nós sabemos que ele tensionado, ele fica muito mais frágil, né? Não para ruptura na tração, sim, mas para objeto cortante. Quando tracionaram ele no dinamômetro e passaram a linha sem cerol, ele cortou. Aí colocaram uma linha com cerol, ele cortou mais ainda. Então, assim, totalmente descartado ali uma possibilidade de acidente provocado, né? Ali o que aconteceu foi uma fatalidade. Infelizmente, a região aqui da Candangolândia é uma região que tem muita pipa, muita garotada ali soltando pipa, e era exatamente o local da onde era a unidade policial militar que seria feito a homenagem lá, a chegada do nosso pessoal. Então eles tinham que fazer ali a perna do vento exatamente sobre a Candangolândia para fazer o lançamento ou a extração desses 3 colegas da polícia. Nisso que eles estavam fazendo aqui a curva aqui na perna do vento para ir já para o local, tiveram o azar de passar pela linha e os 3 cabos foram partidos ali, entendeu? Os 3? Os 3 cabos partiu, que eram cabos independentes. E perdemos 3 colegas? Perdemos 3 colegas. Infelizmente foi assim, na época, uma perda muito grande, porque dos 3, 2 eram caveiras, né? O outro tinha tentado o curso, mas ainda não estava preparado, ele tentaria mais para frente, certamente formaria, que era um garoto muito bom.
e foi voluntário para ir para esse treinamento, até porque quando foi feito o contato no batalhão, no nosso batalhão, para pegar 3 caveiras para fazer, parte deles tinham saído para uma escolta de valores, que a gente faz isso aqui em Brasília, né? Escolta de dinheiro que chega da Casa da Moeda no aeroporto, e a gente transfere até o Banco Central aqui de Brasília. Então, nossa equipe tinha ido para lá fazer esse transporte. Eu, que estaria nessa equipe, estava dispensado, porque se estivéssemos todos no quartel, ali sem missão, certamente o colega que ligou, inclusive, ligou no batalhão para tirar a gente de lá para fazer essa demonstração. Como não tinha nenhum caveira lá, ele pegou os 2 caveiras que estavam servindo nessa unidade, mais esse colega que foi voluntário, que tinha conhecimento na área, embora não fosse formado.